Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos a lenda do lobisomem português e, como irão ver, tem algumas características diferentes das lendas de lobisomens que existem um pouco por todo o mundo. Mas antes, e como diz o nosso povo irmão, deixem um joinha, subscrevam o canal e não se esqueçam de clicar no sino para não perder nada. Lá mais para o fim do vídeo vamos ter um bónus, portanto assistam até ao fim. Vamos lá então. Em geral, a lenda do lobisomem é muito conhecida no folclore brasileiro e português, bem como um pouco por todo o mundo. Os lobisomens são temidos por quem acredita na sua lenda. O lobisomem brasileiro, apesar de algumas semelhanças com o português, vai ser tema de um futuro vídeo aqui mesmo no canal, pois neste vídeo queremos dar-vos a conhecer o lobisomem português. O lobisomem ou licantropo é um ser lendário com origem em tradições europeias, segundo as quais um homem pode se transformar em lobo ou em algo semelhante a um lobo em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Tais lendas são muito antigas e encontram sua raiz na mitologia grega, quando Zeus transforma Licaón em lobisomem. Segundo as Metamorfoses de Ovídio, Licaón, o rei da Arcádia, serviu carne de Arcade a Zeus e este, como castigo, transformou-o em lobo. Daí o lobisomem ser conhecido como Lican ou Licaón. Uma das personagens mais famosas foi Damarco Parrásio, herói olímpico, que assumiu a forma de lobo após um sacrifício que terá feito para Zeus. Esta lenda é atestada pelo geógrafo Pausanias nas suas obras. Variantes culturais. O licantropo dos gregos é o mesmo que o versipélio dos romanos, o volkodlak dos eslavos, o werewolf ou o dracopyre dos saxões, o Orwolf dos alemães, o Amtamir dos nórdicos, o loup-garou dos franceses e, finalmente, o lobisomem dos brasileiros e portugueses. Isto para dizer que por todo o mundo existe esta crença ou esta lenda acerca destas criaturas místicas. Diz-se que a metamorfose humana em lobo é sempre derivada de um castigo divino. E após esta breve introdução, vamos nos dedicar especificamente ao lobisomem português. Como nasce um lobisomem português? Nas minhas buscas, encontrei 5 formas que podem levar ao nascimento de um lobisomem português. Algumas são comuns a tantas outras zonas do mundo. Número 1. A lenda em Portugal diz que a 7ª criança, numa sequência de filhos do mesmo sexo, tornar-se-á um lobisomem. Não terá de necessariamente ser homem. Em Portugal também existem lendas sobre o lobisomem fêmea, mas este brinde ou bónus vai ficar para mais tarde no vídeo. Vejam até ao fim para conhecerem o lobisomem fêmea de Portugal. Número 2. Outra versão diz que apenas se transformará em lobisomem um menino nascido após uma sucessão de 7 meninas. Nesta versão, dizem que este apenas se transformará em lobisomem após completar 13 anos. Número 3. Diz que qualquer 8º filho ou filha se tornará um lobisomem. Número 4. Pode também nascer um lobisomem português se for o 7º filho de um 7º filho. Por exemplo, se o vosso pai fosse o 7º filho do vosso avô e vocês fossem o 7º filho do vosso pai, vocês seriam um lobisomem. E finalmente, o número 5. Também se diz que se um ser humano for mordido por um lobisomem português e se não encontrar a cura até ao meio-dia desse dia, ficará como lobisomem para toda a eternidade. Existem várias referências escritas aos lobisomens portugueses. Nas lendas portuguesas, há referências muito antigas ao lobisomem português. Aparece nos versos de Álvaro de Brito, um poeta palaciano que seria filho de Afonso Henriques Alardo e de uma ama de Dom Afonso V. O lobisomem português é mencionado por várias fontes. É mencionado por Garcia de Rezende, por António Feliciano de Castilho, por Alexandre Herculano, é mencionado no vocabulário português e latino de Rafael Blotou e nos sonetos de Bocage, mais especificamente nas Obras Escolhidas, primeiro volume. É geralmente aceito que o lobisomem é um ser maléfico, mas em Portugal existiu algum debate sobre isso. No século XIX, Alexandre Herculano, um famoso escritor nascido a 28 de março de 1810, tinha uma versão mais leve, por assim dizer, do lobisomem português. Pelos vistos, segundo ele, tudo em Portugal é pacífico, até mesmo os lobisomens. Ele escreveu o seguinte acerca do lobisomem português: o lubis, homem,
são aqueles que têm o fado ou a sina de se despirem de noite, no meio de qualquer caminho, principalmente nas encruzilhadas, darem 5 ou 6 voltas, espojando-se no chão em lugar onde se espojasse algum animal, e dizendo algumas palavras do livro de São Cipriano, e em virtude disso transformava-se na figura do animal pré-espojado. Esta pobre gente não faz mal a ninguém e só anda a cumprir a sua sina. Este excerto pode ser encontrado no livro de Alexandre Herculano, Opúsculos, da editora Bertrand, Lisboa, 1909, páginas 176 e 177. Portanto, segundo Alexandre Herculano, o lobisomem português não faria mal a ninguém, era apenas um ser amaldiçoado. Mas a crença geral não é tão romântica como a de Alexandre Herculano. Segundo a crença generalizada, em algumas regiões do norte de Portugal, o lobisomem transforma-se à meia-noite de todas as sextas-feiras. Como o nome diz, é metade lobo, metade de homem. Depois de transformado, sai à noite, à procura de sangue, matando ferozmente tudo o que se move. Antes do amanhecer, ele procura o mesmo local para voltar a ser homem. Diz-se mesmo que eles têm preferências por bebés não batizados, o que fazia, nesta altura, que muitas das famílias batizassem as suas crianças o mais rapidamente possível. O escritor e etnógrafo português de raízes transmontanas, Alexandre Parafita, nascido em 1956, apoiando-se nos seus estudos sobre a mitologia popular, escreve mesmo: a representação na figura híbrida de homem e lobo não é alheia ao desassossego que este animal provoca desde tempos imemorais no inconsciente coletivo. As comunidades rurais transmontanas ainda hoje o encaram como um animal cruel, implacável com os seres mais indefesos, inimigo de pastores, dos caminhantes da noite e pesadelo permanente das crianças que habitam nas aldeias mais isoladas. Por esse motivo não é estranho que no fabulário popular o lobo apareça como símbolo do mal. Outras regiões de Portugal acreditam mesmo que eles se transformam totalmente em lobos e que terá de atravessar 7 cemitérios a correr antes de amanhecer. Isto para voltar a ser humano. Caso contrário, permanecerá em forma de besta até à sua morte. E lembram-se do bónus que eu prometi no início do vídeo? Vamos lá então conhecer o lobisomem fêmea de Portugal. O lobisomem fêmea, ou como é chamado em literaturas antigas, a pieira, ou a fada dos lobos, são as jovens que se tornam nas protetoras ou nas companheiras dos lobos. Elas são a versão feminina do lobisomem e fazem parte das lendas de Portugal e da Galiza. A pieira tem o dom de comunicar e de controlar alcateias de lobos. Um extenso relato sobre o lobisomem fêmea português encontra-se nas Travels in Portugal, de John Latouche, Londres, 1875, páginas 28 a 36. Camilo Castelo Branco escreveu nos Mistérios de Lisboa: tal qual espécie de loba-mulher, ou lobisomem fêmea, se os há como nós sinceramente acreditamos. Página 136. E para finalizar o nosso vídeo, falta-nos apenas falar nos corrilários. Os corrilários são as almas penadas dos lobisomens, mas em figura de cão. Se um lobisomem morre antes de terminar o seu fadário, ou seja, antes de se transformar novamente em humano, irá terminar os seus dias como corrilário. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha sido do vosso agrado e já agora, se alguma vez se cruzaram com um lobisomem, seja ele português ou não, deixem um comentário, ou mesmo que não se tenham cruzado, comentem o vídeo. Se gostaram, deixem um like, subscrevam o canal, cliquem no sino para não perderem nada. Isso vai nos ajudar a ter motivação para continuar a fazer vídeos. E por fim, só me falta desejar tudo bom para vocês, para aqueles que vocês amam. Obrigado por nos ouvirem e pessoal, até ao próximo vídeo.